Deus está morto. Então o Nietzsche vai falar que as igrejas são o mausoléu de Deus. Ali é onde Deus morreu. O Nietzsche era meio incel, toma cuidado. Ele vai falar também que se você quer experimentar a religião, não vá à igreja, porque ali é onde há a castração da própria fé. Ele vai passar praticamente 11 anos em silêncio. Bom, hoje eu vou falar do Friedrich Wilhelm Nietzsche, mas a gente não precisa falar muito com sotaque quando fala dele. Ele foi uma pessoa extremamente importante no campo da filosofia e do pensamento ocidental. Ele nasce em 1844 e vai falecer no limiar do século XX, ainda no século XIX, ele morre em 1900, e ele é um dos grandes filósofos não filósofos. Ele é um dos pensadores mais importantes do Ocidente e ele trouxe alguns diagnósticos filosóficos muito importantes. É um dos pensadores mais lidos, só que em vida ele não foi lido, as obras dele não foram impactantes durante a vida dele, ele passa a ser lido depois que ele falece. É um pensador que coleciona muitas polêmicas, é um pensador que tem uma vida que atrai muito os jovens que começam a estudar filosofia, as pessoas que não se sentem adequadas, as pessoas que querem questionar, e eu fui um desses jovens. Então eu vou falar um pouco sobre o cara que eu mais estudei da minha graduação até o meu mestrado, que é o Nietzsche. Uma polêmica é porque ele era filho do pastor do vilarejo. E a mãe dele era filha do antigo pastor luterano do vilarejo. Então o Nietzsche teve uma educação voltada para se tornar um pastor luterano de aldeia. Como ele vem pelos dois lados da família, de famílias de pastores, a formação dele era para fazer dele o futuro pastor protestante da cidadezinha de Rücken. Então ele acaba sendo criado e pensado para isso. Tem muitas polêmicas, tem muitos casos assustadores na vida dele, que vão desde o falecimento do pai dele, quando ele ainda é muito criança, e de um irmão mais novo. E logo na infância ele era um garoto muito fechado, muito tímido e que teve uma formação exemplar em um dos colégios clássicos mais importantes dos reinos alemães lá no século XIX. Então ele passa a ser educado pela mãe, tem a companhia da irmã dele durante muito tempo, as tias e as avós. Então, ele vai ser criado num ambiente muito restritivo, né? Muito castrador, aquele ambiente formal do século XIX, que tem também como função gerar esse novo pastor, né? Esse pastor luterano que vai ser fundamental para a pequena cidade. Ele vai ter uma vida errante, o que vai ser um espelho para a vida futura dele, que ele vai ser também um pensador errante, ele vai migrar para várias regiões dos reinos alemães, depois da Alemanha unificada, e ele vai visitar alguns lugares no sul da França e também no norte da Itália. Ele vai ter uma vida errante, né? Uma vida de viajante. E quando ele vai para os estudos superiores, ele vai para estudar filologia. Muita gente acha que ele estudou filosofia, e não. Ele estudou filologia. E o que é filologia? Basicamente, é o estudo de textos comparados. Como o Nietzsche teve uma formação em língua alemã muito exemplar, além disso, em latim, em grego, também conhecia um pouco de aramaico, né? Então ele tinha essa formação, ele vai basicamente trabalhar com textos comparados. Um filólogo nada mais faz do que estudar textos e as origens desses textos. É interessante também que ele já aos 24 anos vai ser colocado como professor, ele vai assumir uma cátedra, isso era quase inédito. E é interessante também que no meio disso tudo, lá em 1870 e 1871,
estoura uma guerra, a Guerra Franco-Prussiana. Que guerra é essa, né? É um conflito entre a França e o reino da Prússia, que vai ser o reino que vai formar a Alemanha. Ele vai fazer parte dessa guerra. E ele vai lutar nessa guerra, mas vai ser um soldado raso, ele vai trabalhar com enfermaria, ele vai fazer os serviços mais gerais, né? Depois ele vai mitificar um pouco essa passagem dele pela guerra, mas ele acaba tendo que abandonar o fronte por causa de disenteria e difteria, que eram doenças, né, que às vezes matavam mais do que própria artilharia da guerra. Cara, uma coisa curiosa no distanciamento que ele passou a ter com a filologia e com a teologia, porque teologia ele também estudava. Como ele estava se formando para ser um pastor, então ele tinha que ter profundo conhecimento de textos clássicos, inclusive textos bíblicos, e um profundo conhecimento da teologia como prática, né, no mundo protestante, no mundo da reforma protestante de Lutero. E ele começa a se distanciar, segundo ele mesmo, quando ele passa em um sebo de livros e lá ele encontra um livro chamado O Mundo como Vontade e Representação. Esse livro é uma obra clássica também da filosofia alemã, que é uma obra do Arthur Schopenhauer, um filósofo pessimista que antecedeu a filosofia do Nietzsche. O Mundo como Vontade e Representação do Schopenhauer foi uma influência muito grande para que o Nietzsche se desorientasse da filologia e caísse no colo da filosofia. Além disso, o Nietzsche vai ter um outro mestre intelectual que esse sim ele vai conhecer de perto e vai trabalhar junto. Um tal de Richard Wagner, aquele cara que compôs a Cavalgada das Valquírias, né? Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam. O Richard Wagner foi o grande sistematizador das mitologias nórdicas e germânicas e ele tem uma obra que se destaca dentre todas, chamada O Anel dos Nibelungos. Sim, se você gosta de Senhor dos Anéis, é porque o Tolkien se inspirou na ópera do Richard Wagner. Mesmo Nietzsche começando a filosofar ali pelos anos de 1860, né, no momento em que já o romantismo já é uma coisa mais antiga, a vida dele foi diretamente influenciada por pensadores, artistas, escritores, músicos desse período do romantismo. A gente pode traçar várias relações aqui do Nietzsche com a música, por exemplo, pensando em Beethoven e no próprio Richard Wagner que eu mencionei, com a literatura, pensando um poeta muito obscuro que o Nietzsche gostava muito, esse tem o nome difícil, tá? É Hölderlin. Tem que falar com biquinho, senão a gente não passa aqui no curso de alemão. Além disso, ele teve um contato muito profundo, um pouco indireto em alguns momentos, mas muito profundo com a filosofia do Hegel, que é um outro filósofo que está nesse balaio de gato. O Nietzsche ele se via como uma espécie de médico da cultura. Ele vai colocar alguns termos, né, exacerbados sobre si mesmo, e ele vai falar que ele, como um médico da cultura, ele abre a cultura numa espécie de operação mesmo. Ele é o homem capaz de usar o bisturi e avaliar a cultura. É importante a gente entender a questão das fases em Nietzsche. A primeira fase do Nietzsche, a fase de juventude, ele está ali profundamente estudando as tragédias gregas e essa relação com as tragédias gregas vão aparecer junto com as óperas wagnerianas. Então ele está tentando de alguma forma estudar o passado clássico greco-romano e também a contemporaneidade dos reinos alemães que estão por se formar por meio dessa música do Wagner. Já a segunda fase do Nietzsche é uma fase que alguns costumam dizer que é uma fase de positivismo cético. Por quê? Ali o Nietzsche aborda alguns aspectos de filósofos moralistas franceses, de grandes intelectuais da França, a grande inimiga cultural da Alemanha no momento, só que ele absorve esses conceitos e dá uma roupagem dele. A terceira fase, que é a fase de maturidade, que é onde entram as principais críticas ao cristianismo,
É interessante porque ela nasce em diversos momentos ali. É importante a gente entender que já no início da vida filosófica do Nietzsche, ele vai escrever na forma de aforismos, que são pequenas e curtas sentenças que não caminham para uma verdade absoluta, já trazem um pouco da noção de perspectiva, né? Então é analisar um acontecimento histórico ou cultural por vários pontos de vista. Veja, não é relativismo, é perspectivismo. É nessa terceira fase, com as obras Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal, Genealogia da Moral, que o Nietzsche vai passar a investigar o que é esse cristianismo. Porque ao longo da tradição filosófica dele, ele sempre se preocupou com os valores, mas mais especificamente com a origem dos valores. Por que o valor de bondade é importante? Mas além de fazer essa pergunta, é tentar investigar como nasce a importância da bondade. Então ele vai fazer uma provocação que é quase socrática. Muito embora ele não se considere um socrático, ele vai começar a fazer um bisturi, né, a utilizar o bisturi da cultura, analisando a cultura ocidental, analisando o cristianismo, e ele vai falar que, na verdade, esse cristianismo, né, ele nada mais é do que uma crença num além-mundo que não existe. Ele vai falar que esse cristianismo é uma visão equivocada de mundo que não valoriza as questões da terra. E aí ele vai falar das questões dos instintos de rebanho, os valores gregários, a moral de senhores e a moral de servos. Então ele vai falar que o cristianismo é uma espécie de moral de rebanho, que é uma moral que vem com o sacerdote, com a figura do religioso, que passa a se tornar a figura que institui valores. Inclusive, o Nietzsche falava que o cristianismo é platonismo para o povo. Por que ele falava isso? Porque para ele a filosofia platônica, com a ideia de mundo suprassensível e mundo sensível, aquela divisão clássica que aparece em algumas obras do Platão, né? Aquilo ali era uma espécie de céu antes de surgir o céu dos cristãos. E como os cristãos tinham uma versão mais genérica dessa percepção platônica, então o Nietzsche fazia essas piadas. Não se esqueçam, não é para você ficar pessoalmente afetado quando lê o Nietzsche. O Nietzsche não escreveu para você, ele não escreveu para mim. Ele escreveu para uma comunidade de leitores. Quando ele atinge o cristianismo, a proposta dele é fazer uma crítica. Tudo é passível de crítica, inclusive o próprio crítico. Bom, então a gente chega na frase principal, que é Deus está morto. Primeira coisa que é extremamente importante. Você, jovem, que está começando a ler filosofia agora, começou com Nietzsche semana passada, calma, vai antes ler literatura e começa com Dostoiévski. Tudo bem? Entendeu? Deus está morto não é uma frase do Nietzsche, mas ela passa a ganhar um sentido maior com o Nietzsche. O Nietzsche foi um dos primeiros intelectuais, leitores, fora da Rússia do século XIX, a reconhecer a grande importância filosófica e literária do Dostoiévski. Em algumas das obras do Dostoiévski surge o conceito de niilismo. O conceito de niilismo é a constatação da descrença. É como se a gente tivesse chegado... A gente não, né? Os europeus do século XIX tivessem chegado, alcançado um estágio da humanidade em que a crença sobre os valores políticos, sobre os valores religiosos, os valores econômicos e artísticos não fizessem mais sentido. Nihilismo vem do latim nihil, que significa nada. É como se houvesse uma nadificação. O fim dos valores. É como se a descrença tivesse se tornado regra ali no século XIX. Ele se vê como um dos primeiros intelectuais a perceber o que é o niilismo, essa descrença do ser humano, a descrença da humanidade na própria humanidade. Deus está morto é uma constatação de que vai ser ali, no século XIX, que esses valores morais, esses valores religiosos não vão fazer mais sentido porque eles se fragmentaram.
O Nietzsche está tentando observar uma coisa ali, um fenômeno, que é o fato de que nem a ciência responde mais tudo e nem a religião é capaz de responder tudo. Aquela cola, aquela argamassa, aquela liga que havia no continente europeu, que era a figura divina, ela começa a morrer no mundo moderno. O que ele está constatando é que a descrença e a perda dos valores, a fragmentação das verdades, que é um projeto propriamente da ciência, né? A partir do momento que a ciência ela difere as disciplinas, ela consegue cada vez mais categorizar as áreas de entendimento, a própria ciência passa a se tornar a verdade. Os valores sobre a divindade, sobre a fé, sobre a alma, esses valores não respondem mais à história da Europa. E tem uma coisa interessante que é a seguinte: tudo isso que eu estou falando do contexto histórico, o Nietzsche viveu primeiro como acadêmico, fazendo diversas críticas ao próprio fato das instituições universitárias da época dele, aos ensinos que eram feitos e programados nas cátedras, nas academias da época dele, e aí ele vai ter uma vida como professor meteórica também. Porque ele começa como professor aos 24 anos e ele vai ficar mais ou menos ali até os 35, 36 anos. Porque daí depois ele abandona, ele passa a ganhar uma aposentadoria, uma pequena pensão pelos serviços prestados, e é interessante entender por que ele vai ter essa aposentadoria. Porque a vida do Nietzsche foi uma vida muito insalubre, ele teve várias doenças. Lembra que eu estava falando da Guerra Franco-Prussiana? Há quem estude a possibilidade de, naquele momento, ele ter contraído sífilis. Numa visita a uma casa de tolerância, ele teria tido um envolvimento amoroso, porque ele era péssimo com relações. O Nietzsche era meio incel, toma cuidado. O Nietzsche, ele teria contraído uma possível sífilis que o acompanhou até o final da vida. Então isso aqui é interessante a gente entender, né? Vai passando-se os anos, ele abandona a carreira acadêmica e ele passa a ter uma vida errante. Ele vivendo com essa pensão, é até um pouco dramático, né? Porque ele impõe a ele mesmo uma espécie de solidão. É interessante também que em um dado momento ele conhece uma moça, a Lou Salomé, Lou Andrea Salomé, que é uma mulher de origem russa, muito culta e que virou a cabeça de meio mundo na Europa. E o Nietzsche vai tentar propor uma relação para aquela Lou Andrea Salomé, que é o amor, digamos assim, da vida dele. Ela vai recusar, a Lou Salomé vai recusar, o Nietzsche vai passar a ter traços na filosofia dele extremamente misóginos, né? Tem alguns comentadores que querem salvar, falar que o Nietzsche não está falando exatamente contra a mulher, mas ele tem diversos traços, várias frases dele são frases preconceituosas contra as mulheres. Por mais que o Nietzsche tenha tido traços misóginos, traços de preconceito contra as mulheres, ainda assim, ele na juventude ele dizia que as mulheres tinham o direito de fazer doutorados na universidade onde ele estudou. Ele foi um dos poucos, acho que se eu não me engano, ele foi o único a votar a favor de que as mulheres se doutorassem na universidade onde ele estudou. Então o Nietzsche, ele também é fruto das contradições. Nos últimos momentos de vida dele, vida lúcida, ele vai estar caminhando na cidade e aí ele vê um cocheiro chicoteando um cavalo. Ele vai, empurra o cocheiro, abraça o cavalo e pede perdão para o cavalo. E aí essa cena vira quase motivo de comédia. Ali ele tem um colapso mental. Nos dias seguintes ele começa a escrever cartas. São as cartas da loucura. Inclusive, essas cartas ele nunca assina como Nietzsche. Ele assina como o crucificado, como o Deus morto, como César, como o próprio Dionísio. Isso em 1889. Dali em diante, ele vai passar praticamente 11 anos em silêncio, com alguns momentos em que ele se levantava do quarto, tocava piano e voltava a se deitar. Tem vídeos dele sobre isso. Alguns discípulos do Nietzsche fizeram vídeos bem curtinhos desse momento.
desse ocaso do Nietzsche. Ele morre em total silêncio, as obras dele começam a ser estudadas e aquele vampirismo que eu falei da Elizabeth, da irmã, vai começando a se destacar no século XX. Com a ascensão da Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver também a ascensão do nazifascismo. E aí aparece, né, um momento extremamente complicado, porque as obras do Nietzsche vão passar a ser lidas de um ponto de vista nazista. Calma aí. Se você está gostando desse conteúdo, saiba que eu tenho um clube de assinatura. É só você clicar aqui no link, porque você vai ter ali acesso à história da arte, vai ter acesso às visitas monitoradas online. E se você está gostando desse conteúdo que eu estou colocando aqui, comenta sobre outros assuntos que você quer ver. E se você quer ver um curso de filosofia e um curso só sobre a filosofia do Nietzsche. É bem interessante, eu garanto. Além disso, não se esqueça, eu faço as visitas monitoradas pelos museus todos os finais de semana. É só você me seguir nas minhas redes sociais, conhecer mais sobre o meu conteúdo e se você está sendo impactado pela primeira vez sobre a filosofia do Nietzsche ou se você já leu e não entendeu bulhufas, comenta aqui também, porque daí eu trago mais conteúdo sobre Nietzsche e outros filósofos que nem agradavam e nem desagradavam Nietzsche. Tudo bem? Não se esqueça, clica aqui e, claro, compartilha, dá o like. Se não gostou, tudo bem. Pode comentar também. Valeu! Bom, mas assim, a gente não precisa ficar triste ao ler Nietzsche. Muita gente que começa lendo Dostoiévski, Camus, Cioran, Nietzsche, Machado de Assis, começa a se tornar uma pessoa triste. Calma, calma. Não seja emo depois da época. Aqui nós temos muitos conteúdos para entender a filosofia do Nietzsche. Se você gostou, há uma possibilidade da gente conversar sobre por onde você pode continuar. Então, comenta aí a parte que você gostou mais e o que você quer ouvir sobre Nietzsche, porque eu posso trazer os conceitos e as reflexões sobre cada uma das suas obras. Nietzsche é primordial, assim como Platão, assim como Santo Agostinho, assim como Thomas Hobbes, assim como Rousseau e tantos outros pensadores e pensadoras que constituíram a história da filosofia. E o ocaso do filósofo não significou o ocaso da sua obra. A obra dele continua e alguns dos exemplares estão aqui.